primeira página de uma HQ e de um quadrinho, pode até não saber o que vai encontrar do outro lado, mas se deixa levar pelos traços cheios de movimento que desenham a ação. São esses detalhes, as páginas minuciosamente trabalhadas em diferentes estilos que guiam a nossa imaginação através do universo habitado por super-heróis ou histórias fantásticas, distópicas e, por que não, de pessoas comuns como eu e você. Por isso, hoje o Nerdice vai desbravar o universo fascinante deles, os quadrinistas. Isso mesmo, eles que são as mentes brilhantes por trás das histórias que a gente tanto ama. Uma galera talentosíssima, viu? De criatividade infinita que transforma ideias em páginas incríveis. E em resumo, um quadrinista é um artista que cria histórias em quadrinhos, combinando aí textos e imagens para narrar uma história. E eles podem trabalhar em diversas funções, tá? Como roteiristas, desenhistas, arte finalistas e também coloristas. E aqui no Brasil, apesar do espaço mais reduzido, né, por conta das comics e também da grande quantidade de mangás que a gente ama e já falou aqui no Nerdice, que chegam sempre regularmente no nosso país, os quadrinhos brasileiros seguem tendo muito destaque e também ganhando o coração da galera. As HQs produzidas aqui têm mais de 1,5 século de história, tem que respeitar, tá? Até antes da República, acredite se quiser. E senta que lá vem história. A primeira HQ que se tem registro é de 1869. Sim, meu povo, ainda nos tempos do Império e por um estrangeiro radicado no país, o Ângelo Agostini. O ítalo brasileiro é considerado o primeiríssimo quadrinista do Brasil. E foi ele que em 1869, quando trabalhava na revista Vida Fluminense, que criou a primeira história em quadrinhos do Brasil, chamada de Nhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte. E uma curiosidade é que nessa data da publicação, dia 30 de janeiro, é comemorado o Dia do Quadrinho Nacional. E de lá até aqui, muita coisa mudou e muita coisa rolou também. Desde o início da década de 2010, o cenário dos quadrinhos brasileiros tem se desenvolvido rapidamente e em quantidade, também qualidade, do material publicado. Para você ter uma ideia, o FIC, Festival Internacional dos Quadrinhos, que acontece a cada 2 anos, desde 1999, lá em Belo Horizonte, conta em média com o lançamento de mais de 250 obras feitas por brasileiros em cada edição. E quando a gente fala em quadrinistas brasileiros que deixaram a sua marca na história dos quadrinhos, precisamos citar eles, os grandões. Vamos começar com o mestre Maurício de Souza, o grande criador da Turma da Mônica, que dispensa apresentações, né, meu povo? Considerado um dos maiores quadrinistas do Brasil, seus personagens são tão populares que já fazem parte da nossa cultura. Crescemos com os gibis coloridos, que são publicados desde 1959 em tirinhas nos jornais e em revistas próprias desde 1970. E sim, ele segue sendo um dos quadrinistas mais populares e influentes do nosso país, com seus personagens presentes em diversas mídias, como revistas em quadrinhos, desenhos animados e também filmes e produtos licenciados. E se a gente continuar pensando em quadrinistas aí que marcaram a história dos brasileiros, como não pensar em Ziraldo, né? Com seu menino maluquinho, um dos mais famosos personagens infantis aqui do nosso país, com seu estilo irreverente, marcado pelo humor, pela criatividade e também pela crítica social, sempre abordando temas como a infância, a família, a política e também a cultura brasileira, continua aí conquistando leitores desde 1980. E conhecido por suas charges e quadrinhos com humor ácido e crítico,
temos o Angeli, um dos mais importantes cartunistas e também quadrinistas brasileiros. Os seus personagens, como o Rê Barbosa, o Woodstock e os Escrotinhos, são ícones da contracultura e também da contestação política. Realmente um dos nomes mais importantes dos quadrinhos underground aqui no país, com sua obra marcada pela irreverência, humor e também crítica social. E sim, é claro que precisamos citar Laerte, a quadrinista e cartunista com trabalhos publicados em diversas mídias também, é conhecida por seus personagens complexos e reflexivos que abordam aí temas como identidade de gênero, sexualidade e questões existenciais. Eu amo! Ela é uma das mais importantes e influentes quadrinistas brasileiras, com sua obra marcada pela experimentação narrativa e também pela diversidade de temas, como eu falei aqui. E mais recentemente, o Rafael Grampá ganhou reconhecimento nacional e também mundial por meio do prêmio Eisner Award, o mais importante dos quadrinhos americanos, pela sua obra Mesmo Delivery. E além dele, outros nomes como Fábio Moon e Gabriel Bá também são bem famosos lá fora, viu? Muita moral para os quadrinhos brasileiros. Pois é, meus caros nerds, o mundo dos quadrinistas é cheio de nuances e informações interessantes, tá? E você tá achando que acabou, é? Nananina não. Na volta do intervalo, a gente conversa com um quadrinista paraibano e traz também um guia nerdice todo especial para você. Não sai daí! Voltamos! E como a gente viu aí, o mercado de quadrinhos no Brasil tem crescido demais nos últimos anos, com o surgimento de novos autores, editoras e iniciativas, mas como tudo, é claro que muitos ainda são os problemas, né, para o desenvolvimento do nosso mercado nacional, principalmente quando a gente fala em artistas independentes. O brasileiro continua mostrando que não desiste nunca e o Brasil não para de revelar talentos. E é esse o caso do Megaron Xavier, um quadrinista paraibano aqui da nossa terrinha, que sempre sonhou em trabalhar com a sua arte e também com a sua imaginação. Vamos conhecer um pouquinho da história dele? Olha só. Olá, eu sou o Megaron Xavier e trabalho na área de quadrinhos. Também trabalho com design gráfico e faço ilustrações para livros. Eu faço muitas tiras falando sobre emoções, sobre o comportamento das pessoas, comportamento humano. Algumas tiras experimentando muito com os quadros, mas também quadrinhos maiores. Eu gosto de misturar um pouco de fantasia, um pouco de realismo fantástico. Eu fui produzindo de uma forma amadora, até que tive a oportunidade, em 2014, de ilustrar para a editora Patmos, começar a fazer esses pequenos livros, esses quadrinhos sobre as biografias de ilustres paraibanos, né? E aí eu fiz algumas biografias, como a do Jackson do Pandeiro, a do Ariano Suassuna, a José Lírio Rego, Luiz Gonzaga. E esse foi um trabalho que ajudou muito na minha profissionalmente, ajudou muito a desenvolver o meu traço, a desenvolver como eu conto histórias dos quadrinhos. E então eu já fazia os quadrinhos autorais na internet, mas aí eu comecei a publicar autoralmente alguns quadrinhos em forma de zine e também publiquei para o bolso mesmo, uma revista grande, mais robusta, né, junto com meu irmão. A gente começou a fazer nossas histórias autorais e desde então eu estou nesse mercado tentando produzir cada vez mais no ritmo, né, que me apetece, né? Sobre minhas influências, eu tiro muito da animação, principalmente da animação japonesa. Gosto muito de artistas como Akira Toriyama, gosto muito do estúdio Ghibli, mas eu também tenho algumas influências, como por exemplo os quadrinhos do Moebius, né? Um pouco do traço do Tintin. Eu assistia muito a série animada do Tintin quando eu era criança, então isso me dava uma inspiração muito legal para criar histórias e personagens.
E animação em geral, eu sempre gostei muito de animação. Então, essas foram minhas maiores inspirações. Eu acho que o Brasil é um país muito grande e tem muita galera boa fazendo quadrinho em todos os lugares do país, com esses artistas acessando os financiamentos coletivos, né? Acessando as formas de apoio pela internet, né? Onde o público pode, com mais facilidade, alcançar os seus autores, né? Essas pessoas conseguem, de forma autoral, publicar suas histórias, serem conhecidas, e muitas vezes as editoras chegam a esses quadrinistas por conta do seu trabalho autoral, e isso cria um mercado muito diverso. A minha dica para quem quer começar a fazer quadrinhos, quem sonha em entrar nessa área, primeiro, analise muito o estilo do que você quer fazer, que estilo de quadrinho você quer fazer, e saiba que para cada estilo desse, talvez você deva tomar um caminho diferente, né? Existe o caminho mais autoral, existe o caminho mais do mercado americano, né? Existe vários caminhos que a gente pode traçar. Tente se engajar em um grupo, conversar com outros quadrinistas, tentar talvez começar a enviar os seus trabalhos para pequenas editoras, pequenos editores, pedir opiniões, né? Mas o importante é você ter uma produção, talvez você fazer tirinhas para internet, quadrinhos para internet, porque é fazendo que a gente vai estimulando esse músculo, né? Que a gente vai melhorando, e aí para se tornar, né, uma carreira profissional. Então, eu acho que a maior dica que eu diria é, se você quer fazer quadrinhos, faça quadrinhos. Disse tudo, eu já virei fã do cara. E sim, como leitores, a gente quer mesmo que a produção independente dos quadrinhos ganhe ainda mais destaque, com quadrinhos autorais que explorem diferentes estilos e temas. E foi pensando nisso que o Nerdice resolveu fazer um guia com os quadrinistas brasileiros que você precisa conhecer se você ainda não conhece, tá? E quem me ajuda nessa missão é o nosso Baby Nerd de plantão, o nosso Rinaldinho Pedrosa. Diz aí, bebê! Eu vou começar jogando seguro aqui, tá? O primeiro citado, pra mim, é o rei dos quadrinhos brasileiros. O homem que ajudou a alfabetizar milhões de crianças com as suas histórias. É óbvio que eu tô falando do Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Desde a criação da HQ lá em 1959, a turma mais famosa do Brasil conquistou muita gente, viu? Eu sou o exemplo perfeito disso. Tinha assinatura da Turma da Mônica. Quando eu cresci, teve assinatura da Turma da Mônica jovem também, naquela versão mais em mangá, preto e branco, assinei também. Pra mim, eu sou um fanzaço de toda a saga contada da Turma da Mônica, tanto infantil quanto a jovem. Maurício de Souza não podia deixar de ser citado aqui com o primeiro lugar da nossa lista. A quadrinista brasileira Bianca Pinheiro também tem bastante destaque no cenário nacional, viu? Ela é autora da série de aventura Bear, além de trabalhar no suspense Dora, em 2014, e Meu Pai é um Homem da Montanha, em 2015. Inclusive hoje ela trabalha com os personagens da Turma da Mônica, em uma coleção que adapta diversas histórias dos personagens, escritas e desenhadas por autores brasileiros. Quem tá ligado no cenário de HQs internacionais já deve ter ouvido falar no Danilo Beirute. O quadrinista brasileiro desenha a personagem Gwenpool para Marvel. Mas para além disso, Danilo já fez diversas obras aqui pro Brasil, viu? Só para citar algumas para vocês, a gente tem as HQs do Necronauta, além dele ter vencido prêmios por Bando de Dois, que mistura cangaço, e filmes do western italianos, publicado também lá na Itália, veja só. O homem foi responsável também pelos 2 livros do personagem Astronauta, da série da Graphic MSP. O homem é bom, viu? Para encerrar a lista dessa semana, eu vou citar outro aclamadíssimo aqui no Brasil e no mundo. É o Marcelo Quintanilha. Ele é autor do premiado Tungstênio, lançado em 2014, e também escreveu e desenhou Talco de Vidro em 2015. Em 2016, o cidadão venceu nada mais nada menos que um prêmio no maior festival de HQs da Europa. Já conhecia essa galera? Bom, se depois dessas dicas você está se perguntando onde encontrar quadrinhos brasileiros, além das lojas físicas que você já conhece, você pode dar uma olhada em plataformas online, como a Social Comics,
a Amazon Kindle e também o Google Play Livros, tá? Todos eles têm várias obras de quadrinhos digitais com opções de compra e até de aluguel. E não deixa de dar uma olhadinha também nas redes sociais da galera que a gente citou aqui. E enquanto isso, Nerdice continua a sua luta a favor da democratização do conhecimento, da cultura nerd, da cultura pop e também da popularização dos quadrinhos, claro. E se você gostou do nosso episódio de hoje, não esquece de deixar o seu like, comentar e também compartilhar com todos os seus amigos, que a gente já aprendeu que é isso que as redes sociais querem, né? Até a próxima! Tchau! Fez um aqui? Fala, Dom Pedro. Vamos trabalhar, que isso aqui é um programa sério. Estão querendo me derrubar. Você quer me calar? Tô tão doida. Ah, tá.